Olha, gente, temos mais informações sobre a morte do político e empresário Ricardo Abreu. O crime foi quinta-feira em São Luís do Curu. Duas mulheres foram presas na região metropolitana de Fortaleza. Segundo a polícia, elas, como eu falei aqui antes, essa turma que mandou matar o político, né, fazem parte de uma facção criminosa. Elas seriam as informantes dos assassinos. Observaram o movimento e avisaram, ó, ele tá aqui, desarmado e pronto para vocês. O repórter Paulo Pontes vai trazer detalhes desse caso. Põe aqui para mim na tela. Nos últimos dias, um caso extremamente violento chocou o estado do Ceará. Isso por conta da morte de um secretário municipal da cidade de São Luís do Curu. Exatamente essa pessoa que nós acompanhamos agora na imagem, que trata-se do Ricardo Abreu Barroso, 65 anos de idade. A vítima estava dentro do próprio estabelecimento comercial, que é, no caso, um depósito de construções localizado no centro do município de São Luís do Curu, quando de repente ele foi abordado pelos criminosos armados. Inclusive, tudo foi registrado por uma câmera de segurança e que mostra, inclusive, a chegada dos dois bandidos. Eles abordam a vítima que estava bem na entrada do estabelecimento e logo em seguida um deles começa a atirar. O comparsa também atira contra a vítima que estava caída no chão e logo em seguida os dois fugiram do local. Logo após esse crime violento, a Polícia Militar foi acionada, né, e também equipes da Polícia Civil para iniciar as diligências, identificar e prender os responsáveis por este crime violento naquela cidade. E a partir daí eles começaram a coleta de informações, identificando inclusive algumas pessoas que teriam participado desta ação criminosa. Inclusive, nossa equipe acompanhou toda essa movimentação na cidade de São Luís do Curu. Ricardo Abreu era uma figura política influente aqui na cidade. Além de empresário e secretário da administração municipal, ele já havia sido vereador por 2 mandatos e presidente da Câmara Municipal. Atualmente era presidente do Partido dos Trabalhadores no município, tio do prefeito Tiago Abreu e pai do presidente da Câmara Municipal, Júnior Abreu. Durante todo o dia, houve uma grande movimentação das forças de segurança que se mobilizaram nas diligências pela região para localizar os suspeitos. Bom, durante essas diligências, uma equipe da 4ª Seccional da Polícia Civil, né, que fica ali na região metropolitana, uma equipe que fica especificamente no prédio da Delegacia de São Gonçalo do Amarante, conseguiu informações sobre 2 pessoas que teriam auxiliado, facilitado esta ação criminosa. 2 mulheres que teriam passado informações para os criminosos e estavam fazendo o monitoramento de Ricardo, a vítima desta ação violenta. Então, a partir dessas informações, a polícia seguiu com essas diligências e conseguiu localizar as 2 suspeitas no município de Caucaia, aqui na região metropolitana de Fortaleza. Uma delas, inclusive, foi presa no bairro Picuí e a outra no centro do município de Caucaia. Inclusive, nós temos imagens que mostram a condução dessas 2 mulheres que foram trazidas para a 1ª Seccional da Polícia Civil da região metropolitana, que fica no bairro Grilo, aqui no município de Caucaia, onde elas estão sendo ouvidas neste momento que estamos gravando a reportagem, estão sendo ouvidas pelo delegado aqui na delegacia, que é a 1ª Seccional da Polícia Civil, né, no caso metropolitana, que fica no bairro Grilo, aqui no município de Caucaia. O delegado da 4ª Seccional, ele conversou com a nossa equipe contando um pouco sobre esse trabalho investigativo que resultou na prisão dessas 2 suspeitas. Rapidamente nós tomamos conhecimento do fato e iniciamos as diligências, né? A 4ª Delegacia Seccional deslocou com a equipe toda para São Luís do Curu e contamos com o apoio da Polícia Militar e fomos colhendo informações que nos levaram ao veículo utilizado no crime. A partir disso, a gente percebeu que tinha sido um veículo roubado exclusivamente para a prática desse homicídio. E as circunstâncias evidenciavam que havia um monitoramento local, porque de outra forma não tinha como saber da movimentação da vítima. Foi aí que uma análise um pouco mais detida das imagens do entorno do local revelou uma movimentação suspeita. Então, a partir daí, as diligências se concentraram no sentido de tentar identificar, de qualificar, né, as 2 mulheres que apareciam na cena
E hoje a gente conseguiu, a partir de diligências ininterruptas, capturar as duas, né? Em momentos distintos, mas de forma inequívoca, né? A autoria delas está bem demonstrada, na verdade, a participação. Nesse caso, elas foram presas em flagrantes porque a diligência estava em andamento e, nesse caso, elas foram enquadradas, podemos dizer assim, por quais crimes? Elas estão sendo enquadradas pelo crime de homicídio qualificado, a princípio, né? Então, as investigações vão evoluir e, eventualmente, possa ser que outras capitulações possam incidir aí no caso. Delegado, são prisões extremamente importantes, né? Porque isso vai auxiliar bastante nesse trabalho investigativo que está sendo desenvolvido por vocês para identificar as outras pessoas e também a motivação deste crime. Não, com certeza. É um primeiro passo de uma investigação de um fato bem complexo, mas a gente está bem confiante, não tem dúvida, de que a gente vai chegar aos demais autores. A gente acompanha o momento em que as duas suspeitas estão saindo aqui na delegacia e vão ser conduzidas pela equipe da Polícia Civil até a delegacia de capturas no centro de Fortaleza. A gente vai tentar aqui falar com elas. O que vocês têm a dizer a respeito dessa situação aí? Qual a ligação de vocês aí com os assassinos? Diz que não tem nada a dizer, mas a polícia, né, conseguiu identificá-las como sendo partícipes nesta ação criminosa que vitimou o secretário da cidade de São Luís do Curu. Elas estão sendo encaminhadas agora para o IML, onde vai ser feito todos os exames pertinentes. Logo em seguida serão encaminhados para a delegacia de capturas, onde ficarão à disposição da justiça. A Polícia Civil ela segue com as investigações para identificar outras pessoas ligadas a este crime e também saber o que motivou este assassinato na cidade de São Luís do Curu. Um crime que chocou todo o estado do Ceará pela forma em que aconteceu e pelo fato da vítima ser uma autoridade, um secretário da própria prefeitura municipal. A polícia já conseguiu alguns detalhes importantes a partir dessas prisões e agora segue com as investigações para que possa identificar e prender outras pessoas ligadas a este assassinato. Paulo Pontes para o Cidade 90. Desde o início ficou claro, não é, que era uma execução. Apareceram as primeiras imagens desse pessoal descendo do carro, desembarcando para ir executar. Não tinha aparecido a imagem interna ainda, né? Mataram esse senhor de maneira extremamente covarde. E eu aqui, quando a gente apresentou o fato aqui no Cidade 90, que foi essa imagem aí que a gente tinha até o momento, né? Não essa aí já apareceu logo em seguida, durante a nossa programação, a nossa equipe teve acesso. Olha o tamanho da covardia, né? Os caras foram para fazer isso. E eu no comentário dizia aqui, será que foi passional? Será que foi em razão do cargo de ser secretário e ali ter os interesses políticos, incomodou o interesse político de alguém? Eu disse, ou foi facção criminosa? Porque isso tem acontecido. Facção criminosa dominando territórios, municípios, estabelecendo medo, cobrando taxas de comerciantes, da população como um todo, expulsando moradores. Eu não estou falando nada aqui de novidade para ninguém. Nós já mostramos isso aqui várias vezes. E uma das suspeitas seria facção criminosa. Porém, você tinha, não, ali, a segurança ali foi reforçada nessa região. É gente da base aliada do próprio governo e tal. E eu ainda disse mais, a solução vai aparecer rápida. Eles vão encontrar as pessoas. Encontraram as duas meninas, as duas informantes, mas não chegaram ainda a esses executores, que devem estar num pinote enorme, correndo aí, pinotando por todo canto. Mas parece que a autoria, o mandante do crime, já apareceu e seria alguém, né, que estaria, inclusive, homicidiado no Rio de Janeiro. É isso, Manu? Mesmo, né? Como você colocou as três possibilidades de suspeita, a mais forte realmente é que o mandante desse crime ele esteja em uma comunidade lá do Rio de Janeiro. E essas duas mulheres que foram presas aí nessa ação, né, nessa investigação da polícia, elas seriam as responsáveis pela informação, né, de que realmente o secretário estaria no depósito. Tanto que elas aparecem na primeira imagem que a gente recebeu e a gente colocou no ar com exclusividade aqui no Cidade 90. Aquela imagem, ela é muito clara. Tem um carro
vermelho na frente e a moto em que elas duas estão. Na hora em que os executores saem do carro correndo, elas aumentam a velocidade da motocicleta e vão embora. Foi na análise criteriosa dessas imagens que a polícia suspeitou de informação privilegiada. E aí sim passou a buscar pela identificação dessas duas pessoas. Porque naquele dia, é bom a gente lembrar, para você que está assistindo Cidade 90, agora 11 horas e 54 minutos, era um feriado. E as autoridades do município de São Luís do Curu, como outras autoridades municipais do estado, estavam aqui em Fortaleza para receber, né, um compromisso com o governador. Ou seja, estavam vindo. Ele também poderia estar na comitiva de São Luís do Curu. Então, os executores precisavam da precisão da informação, que ele permanecia na cidade. E foram elas, segundo a investigação, que repassaram que realmente o secretário estava no município e também lá no comércio dele. Se a gente puder ver aquela primeira imagem, ela é de extrema importância, porque foi através dela que a polícia, fazendo essa análise minuciosa, conseguiu, aí não essa, a primeira imagem. A gente tem uma imagem da frente, produção. A gente tem uma imagem de frente, né, da hora em que os executores chegam. E é essa imagem que serviu de base para a polícia chegar a essas duas mulheres. A gente vê claramente essa imagem, elas duas na motocicleta, nessa imagem. Foi a primeira imagem exibida pelo Cidade 190, né, naquele dia 19, que foi quando esse crime aconteceu. A polícia foi muito rápida em identificar, obviamente, veículo tem placa, o veículo foi adquirido somente, né, para essa situação. A polícia já sabe. E aí a gente precisava, né, de algumas respostas. E a polícia passou o final de semana inteiro trabalhando, investigando, buscando, até chegar a essas mulheres. Foram as primeiras pessoas presas nessa história toda. E isso, né, tá levando aí essa investigação a quê? Levou a investigação a saber do mandante, né? Porque a gente sabe que relações em determinados municípios da capital, dependendo, né, de como seja aí a gestão, a criminalidade ela se incomoda quando não consegue atuar. E aí, de uma forma ou de outra, estavam inquietos por conta da atuação exatamente do secretário, que era uma pessoa bastante conhecida e de influência na região. A gente sabe que existe um trabalho de combate às organizações criminosas nos interiores e é um trabalho continuado. E quando existem pessoas influentes que simplesmente contribuem para que esse trabalho seja fortalecido, isso incomoda demais. E, Márcio, a gente sabe que a questão das organizações criminosas, elas influenciaram diretamente nesse crime de execução. Eles não tiveram aí qualquer respeito pela autoridade que esse cidadão tinha na região, né? Ele, tio do prefeito, pai do presidente da Câmara dos Vereadores do município, e deu no que deu. É isso, mano. Gente extremamente despreparada para uma execução, né? Porque tá aí, deixaram os rastros, começaram a ser desmantelados, vão ser encontrados, eu não tenho dúvida nenhuma, a polícia está em cima desse fato. Isso é um fato da natureza extremamente grave, isso mostra a ousadia, né, e a ramificação dessas facções aí espalhadas por todo o estado, né, onde eles dominam e mandam, e nós estamos no ano eleitoral. Esses caras vão tocar o terror na eleição, eles vão vulnerar a democracia, eles vão intimidar muitos candidatos que vão ser impedidos de entrar em territórios. Quem vai segurar esses grupos criminosos? Eu tenho muito receio do que vai acontecer
durante esse período eleitoral. Manu.